Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada uma das nossas famílias. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pela tua boa mão sobre cada um de nós e pedimos agora a tua bênção sobre esse estudo. Fala diretamente aos nossos corações para que possamos crescer em ti. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra de hoje tem por tema discípulos frutíferos. E o texto bíblico, Evangelho de João, capítulo 15, versos de 5 a 11. Diz assim o texto: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Bom, no estudo anterior, nós falávamos sobre o tema tempo de frutificação. Nós focamos nas palavras de Jesus neste mesmo capítulo do Evangelho de João, sendo que nos versos de 1 a 5. E naquele momento ali nós aprendemos sobre a frutificação como um processo divino. Aprendemos que nós somos limpos pela palavra de Cristo. Vimos também o valor do permanecer em Cristo e sobre a importância da dependência do Senhor. Na sequência do texto, Jesus, que está falando a seus discípulos, ele abre um parênteses para falar sobre os que não são discípulos. Diz assim o verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Esse grupo dos que não permanecem em Cristo, eles não são verdadeiros discípulos. Esses são os que não têm e nunca tiveram uma fé pessoal, uma fé genuína em Jesus Cristo. E por isso, eles, em certo tempo, eles serão lançados no fogo. Figura aqui que está representando o juízo. Mas o texto segue e Jesus retoma então a narrativa falando sobre os verdadeiros discípulos. Verso 7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Jesus une aqui dois elementos principais para a vida dos discípulos, que são o permanecer em Jesus e as suas palavras permanecerem nos crentes, transformando assim o seu modo de viver, o seu modo de agir. Isso é algo tão precioso que causa um grande impacto também sobre as orações dos crentes. Não como um vale para que qualquer coisa que seja pedida, qualquer coisa que tenha um desejo de alguém, seja atendida segundo a sua própria vontade. Não, porque o discípulo, uma vez que ele permanece nas palavras de Cristo, ele deseja, ele ora de acordo com essas palavras. E essas orações, então, essas sim, são as que são agradáveis ao Senhor. Mas, então, de uma maneira geral, este é o verdadeiro discípulo, o discípulo frutífero, aquele que permanece em Cristo, aquele que permanece nas suas palavras. Veremos então algumas características desse discípulo. O discípulo frutífero glorifica a Deus. Verso 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Irmãos, não é somente através do louvor e da adoração que o Senhor é glorificado. Ele é glorificado quando os seus discípulos dão muito fruto para o avanço do seu reino. O propósito do Senhor para nós, seres humanos, e também para toda a criação, é que nós sejamos frutíferos. Vemos isso lá em Gênesis capítulo 1, verso 28, a parte A. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se,
encham a terra e sujeitem-na. Deus, então, aqui está criando o homem à sua imagem e semelhança. Isso está no verso 27 de Gênesis capítulo 1, transmitindo a essa criatura os seus valores. E ele comanda, então, ao homem que ele seja frutífero, que ele seja fecundo, a fim de encher a terra de outros homens e mulheres com a mesma semelhança divina, com os mesmos valores do Senhor. E ainda que o pecado tenha distorcido a imagem de Deus no homem, hoje os seus discípulos, as novas criaturas em Cristo Jesus, são responsáveis por continuar frutificando novos discípulos que carreguem os divinos valores em suas vidas. Assim, o discípulo frutífero glorifica a Deus, multiplicando, frutificando novos discípulos com os valores do Senhor em suas vidas. E o discípulo frutífero vive em amor. O verso 9. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Irmãos, Deus é em essência amor. O apóstolo Paulo, falando sobre o assunto, ele fala que se o homem não tiver amor, ele nada é. 1 Coríntios 13, verso 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Então, mesmo que o homem tenha uma aparência espiritual, sem amor, ele não é nada. O amor de Cristo, ele transforma as nossas vidas, ele nos faz bondosos, nos livra do ciúme, da vaidade, do orgulho, nos faz viver de modo coerente. Passamos a pensar mais no próximo do que em nós mesmos. Enfim, Jesus é a verdadeira fonte de amor e ele espera que nós vivamos verdadeiramente esse amor. O discípulo frutífero vive no amor de Cristo. E o discípulo frutífero guarda os mandamentos. O verso 10. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Mais uma vez aqui nós vemos que Jesus está enfatizando o valor e o impacto da palavra na vida do discípulo, uma vez que o caminho para permanecer nesse amor é a guarda dos mandamentos. Guardar aqui tem o sentido de vigiar cuidadosamente, preservar, manter intacto. E isso é algo que o próprio Jesus ele nos mostra através da sua prática. Ele fez isso. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Jesus observava os ensinos de seu Pai. Dessa forma, então, ele está nos mostrando, nos ensinando o seguinte: Jesus guarda os mandamentos do Pai e permanece no amor do Pai. O discípulo guarda os mandamentos de Cristo e permanece no amor de Cristo. Portanto, aqui, irmãos, guardar, ele não é uma condição para merecer esse amor, mas guardar é o meio pelo qual o discípulo vive dentro desse amor. 1 João capítulo 5, verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O amor do Senhor está disponível a todos que observam, vivem, praticam, enfim, a todos que guardam os seus mandamentos. E o discípulo frutífero tem alegria completa. O verso 11. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Jesus aqui, ele nos mostra que ele próprio tinha grande alegria em obedecer. E assim ele está nos ensinando que a alegria do discípulo estará ligada à sua obediência. Obedecer aos mandamentos do Senhor não é um peso para o discípulo, nós já vimos isso nessa lição. Mas a obediência, então, ela é uma fonte de alegria para os discípulos. O Evangelho de João, capítulo 13, verso 17. Ora, se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados, felizes são se as praticarem. Irmãos, a alegria que o Senhor nos oferece é uma alegria que não depende de quaisquer fatores humanos, mas uma alegria que no Senhor tem a sua completude, ela é completa em si mesmo, porque o Senhor é a fonte de toda a alegria que nós precisamos, Ele tem tudo que nós necessitamos. Salmo 16, o verso 1, na tua presença há plenitude de alegria. O discípulo frutífero, então, tem alegria completa, independente das circunstâncias. E concluindo, então, o nosso estudo, vimos que o discípulo frutífero é aquele que guarda os mandamentos do Senhor, que experimenta da sua alegria, que apresenta aos outros o amor de Deus através da sua vida e que em tudo o glorifica. Sejamos, pois, então, os discípulos frutíferos do Senhor. Que o Senhor abençoe e complete a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar?
Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor a complete em cada um dos nossos corações, de modo que ela gere frutos. Queremos ser, sim, discípulos frutíferos, que a todos mostram o Teu amor, que vivem debaixo da Tua direção, que têm uma alegria completa, alegria que depende unicamente de Ti. Pai, muito obrigado. Nós te damos graças pelo Teu cuidado sobre as nossas famílias e sobre elas pedimos a Tua bênção em cada uma das nossas questões, em cada uma das nossas necessidades. Te louvamos em tudo, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo, se Deus assim permitir. E lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.